A batalha do Luffy contra o almirante Kizaru já começou. O poder do Deus do Sol contra o usuário da Logia da Luz. E Luffy finalmente mostra seus verdadeiros poderes do Gear 5 para Kizaru e o esmaga com sua imensa força. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e a batalha do Luffy versus Kizaru finalmente está chegando no ponto mais alto, com Luffy se transformando no Gear 5 para enfrentá-lo, a sua maior força atualmente. Então eu peço que, se você está gostando dos capítulos aqui no canal, que você deixe o seu like. Assim eu sei que você está gostando e isso me incentiva muito a continuar trazendo mais capítulos aqui para vocês. Mas então, vamos agora para o One Piece 1092, chamado O Incidente Violento de Kuma o Tirano na Terra Sagrada. O capítulo começa em Mary Joyce, um dia antes dos acontecimentos do último capítulo. Bartolomeu Kuma, que após ter tirado suas memórias e deixado em Egghead, com seu corpo já sem nenhuma consciência do Kuma original, começou a subir a Red Line para chegar em Mary Joyce. Ainda não sabemos qual o verdadeiro objetivo do Kuma e por que ele está querendo chegar em Mary Joyce, mas ele finalmente chega e começa a causar destruição na Morada dos Deuses. Vários soldados imediatamente atacam e tentam imobilizá-lo, porém a força do Kuma era demais para eles. Kuma apenas seguia em frente tentando ir para algum lugar específico, e com os poderes de sua fruta da pata, ele ataca os guardas com seu golpe Impacto do Urso, derrotando todos eles. Porém, nesse momento, o almirante de frota Akainu aparece para parar Bartolomeu Kuma. Akainu está furioso. Ele grita com Kuma perguntando por que ele está fazendo isso. Ele diz que há pouco tempo o exército revolucionário atacou Mary Joyce e que esses ataques estão se tornando um incidente histórico. Vendo que Akainu havia chegado, os nobres mundiais que antes estavam escondidos por medo finalmente tomam coragem e aparecem xingando soldados que não conseguiram segurar o Kuma e gritando com o Akainu que as reservas de comidas de Mary Joyce estão acabando, por causa das ações que os revolucionários estão fazendo. Um deles até mesmo diz que pediu lagosta na noite passada e que é um absurdo ele não ter recebido. Mas outro nobre mundial também grita, dizendo para deixar o assunto da comida de lado por enquanto, e manda o Akainu acabar com o Kuma primeiro. Akainu então olha para o Kuma, que já não tem mais nenhuma consciência, e começa a falar com ele. Akainu diz que se eles não podem o controlar, eles também não podem deixar alguém tão perigoso como ele à solta. Akainu também percebe que Kuma age apenas como morto e que não tem mais consciência nenhuma, e com isso ele grita perguntando aonde o Kuma planeja ir. Enquanto grita, Akainu ataca acertando a cabeça de Kuma com seu punho de magma, que desintegra boa parte de sua cabeça. O ferimento imediatamente começa a sangrar, mostrando que o Kuma não se tornou um pacifista por completo, que ele ainda possui um corpo humano e que sangue corre pelo seu corpo. Akainu também comenta isso, mas imediatamente Kuma começa a fugir de Akainu e sai correndo. Akainu, furioso, grita para ele parar e dispara uma rajada de magma em uma de suas pernas, mas isso não foi o suficiente para pará-lo. Kuma então, na mesma hora, pula e sai voando pelo céu, sumindo no horizonte e conseguindo fugir do almirante de frota. Enquanto vê Kuma se distanciando cada vez mais, Akainu se lembra de uma conversa que ele teve com a Bonnie, a filha do Kuma, e um flashback então começa. Esse flashback é a continuação direta da conversa que o Akainu teve com a Bonnie no capítulo 595, onde ele prende a Bonnie. Akainu diz para ela que não importa o que ela faça, que a mente do Kuma nunca voltará ao normal. Ele diz que o próprio Kuma se voluntariou para ser um pacifista e se tornar uma arma de combate. Bonnie, chorando, nega isso, dizendo que ele é um mentiroso, que seu pai jamais faria isso, que ele nunca a abandonaria.
Voltando ao presente, os nobres mundiais gritam com Akainu, perguntando onde está o Kuma, e o insultando dizendo que ele é um almirante de frota, e deixá-lo fugir é uma vergonha. Mas Akainu estava preso em seus pensamentos, ele apenas consegue dizer que Kuma não passa de um bichinho de estimação agora, uma pessoa que perdeu tudo, inclusive sua vontade e a sua mente. E olhando para o céu, ele se pergunta para onde o Kuma está indo. E bom, como sabemos, Kuma está sem sua consciência e apenas está agindo para cumprir uma missão específica, já que ele está indo diretamente para algum lugar que ainda não sabemos. Nos capítulos anteriores, quando foi mostrado Kuma escalando a Red Line, eu comentei com vocês que ele estava indo para Mary Joyce, mas como vimos, ele simplesmente passou direto, e seu objetivo não é a Terra Santa dos Deuses. Então agora eu tenho uma ideia diferente. Eu acredito que o Kuma está indo para o Castelo Pangeia, que é a sede do governo mundial. Esse é o único outro lugar da Red Line tão importante quanto Mary Joyce. Mas continuando, o capítulo finalmente corta para o que queremos ver, a Batalha de Egghead. Os pacifistas, como vimos no capítulo passado, receberam ordens para destruir as armas bestas do mar e estão aniquilando todas elas. Enquanto isso, os vice-almirantes, junto com a frota de marinheiros, estão se aproveitando disso para desembarcar em Egghead. A cena então corta para Kizaru, que já havia entrado na ilha, e já estava na parte superior de Egghead, enfrentando Luffy. Luffy ativa sua forma Gear 4 e Snakeman e parte para cima do almirante, disparando vários socos ao mesmo tempo em Kizaru. Porém, Kizaru facilmente consegue conter todos os golpes. Ele fica impressionado com a força do Luffy, apesar de não ter sofrido dano nenhum, e diz que ele com certeza é o homem que derrotou Kaido. Mas que não faz sentido um pirata como ele proteger o Vegapunk, e pergunta por que ele está fazendo isso. E enquanto continua sua enxurrada de socos, Luffy grita com Kizaru, dizendo que ele que pergunta por que eles estão tentando matar o Vegapunk. Mas nesse momento Kizaru se transforma em luz e em um piscar de olhos simplesmente some da frente do Luffy e vai parar muito alto no céu. Luffy fica surpreso com a velocidade de Kizaru e vê que ele voou muito alto. Kizaru então lá de cima começa a gritar com o Luffy. Ele diz que obviamente não quer matar o Vegapunk, que eles se conhecem há anos, e dizendo isso, ele pede para o Luffy não ficar no seu caminho. Assim que Kizaru diz isso, ele começa a transformar seu corpo em luz e começa a acelerar em direção ao Luffy, gritando que a aceleração é poder. Então, sem dar nenhuma chance para o Luffy se defender, ele acerta um chute em cheio no Luffy, que o arremessa para longe, em direção ao grande robô Vega Force, que estava carregando o navio do Chapéu de Palha, Toussaint Sunny. Luffy então atinge Vega Force tão forte que quebra o robô pela metade, acabando assim completamente com seu plano de fuga de fugir por cima dos navios da marinha. Ou seja, os Chapéus de Palha agora terão que lutar contra todos os marinheiros ou arranjar um outro jeito de fugir. Kizaru vê o grande robô Vega Force sendo destruído e parece ficar triste, se lembrando do Vegapunk todo entusiasmado contando para ele que construiu um robô gigante do sonho da humanidade. E aqui podemos perceber que o Kizaru não é mau, ele não quer fazer mal ao Vegapunk como ele falou para o Luffy, e ele se sentiu mal ao destruir uma das invenções de seu amigo, mas ele está fazendo tudo isso por sua justiça. Outro detalhe interessante é o Kizaru dizendo que a aceleração é poder. Isso realmente é verdade. Entrando rapidinho na física, de acordo com a segunda lei de Newton, a força é igual à aceleração vezes a massa. Com a aceleração da velocidade da luz do Kizaru, e supondo que ele se materialize com 50 kg no momento do impacto, ele criaria uma força capaz de levantar 1 milhão de toneladas. Isso é muita coisa. E faz todo sentido ele ter mandado o Luffy tão forte e tão longe. Luffy foi mandado até mesmo para fora do laboratório e ele foi arremessado tão longe que atravessou a barreira Frontier Dome.
causando uma pequena explosão quando ele passa pela barreira, já que os lasers se ativam e atacam todos que ultrapassam seus limites. Frank, ao ver Luffy sendo arremessado e explodindo na barreira, fica preocupado e grita por ele, enquanto Bonnie e Vegapunk e Lilith rapidamente saem do Vega Force antes que ele se despedace e exploda, fazendo tanto Frank como a Bonnie e a Lilith terem que correr o mais rápido que podem para que a explosão não os atingissem. Assim, após conseguirem escapar, eles olham para trás e percebem que seu plano de fuga estava acabado. Frank fica preocupado também com Sunny, que estava no Vega Force quando ele explodiu. Além disso, Luffy também tinha sido arremessado para muito longe, além de ter sido explodido pelo Frontier Dome. Mas o pior de tudo era que o Kizaru estava ali na frente deles, preparado para entrar no laboratório e pegar o Vegapunk original. Ao ver a Bonnie, Kizaru diz que ela cresceu muito e que as crianças crescem rápido, o que é muito interessante porque mostra que Kizaru conhece Bonnie desde criança e nos faz questionar qual o relacionamento da Bonnie com a Marinha, já que o Akainu também parecia conhecer a Bonnie de algum tempo atrás, como vimos nesse mesmo capítulo. Kizaru então olha para Bonnie e diz que recebeu ordens para matar o Vegapunk, e isso seria bom para ela, já que ela odeia o Vegapunk. Mas a Bonnie, furiosa, grita que seu inimigo mudou. Ela com certeza viu alguma coisa nas memórias do Kuma que fez ela mudar de ideia sobre o Vegapunk. Como vimos, o Vegapunk não queria o mal do Kuma, foi o próprio Kuma que escolheu se tornar um pacifista. Mas ainda temos um grande mistério. Quem é o novo inimigo da Bonnie agora? Serão os nobres mundiais, como vimos um pouco no flashback do Kuma, ou alguma outra pessoa que talvez tenha obrigado o Kuma a se tornar um pacifista. Mas assim que a Bonnie diz isso, ela tenta atacar Kizaru, e Kizaru facilmente se desvia e dizendo para ela não fazer ele machucar pessoas que ele conhece, Kizaru acerta um chute na Bonnie que arremessa também para a barreira Frontier Dome, fazendo com que ela exploda com os lasers da barreira. Frank, ao ver isso, fica extremamente furioso e no mesmo instante se prepara para atacar Kizaru, abrindo parte do seu peito, estando prestes a disparar uma rajada direto no almirante. Mas, de repente, Kizaru simplesmente some de sua frente. Frank fica confuso e imediatamente pega um Dendemushi e liga para a sala de comando onde o Vegapunk está. Enquanto isso, Vegapunk e Atlas finalmente conseguem quebrar a senha que a Vegapunk York colocou no Frontier Dome, ou seja, agora finalmente a barreira de lasers poderia ser desligada. Vegapunk então começa a comemorar, mas logo recebe a ligação do Frank. No mesmo instante, antes de deixar o Frank falar, o Vegapunk diz para ele que a barreira já pode ser desativada e pergunta se ele já posicionou o Vega Force no local combinado. Frank tenta explicar a situação, mas já era tarde demais. Kizaru de repente aparece na frente do Vegapunk. Kizaru fala para ele que seu plano foi arruinado, que o Vega Force foi completamente destruído. Vegapunk fica extremamente surpreso e assustado ao ver Kizaru parado bem na sua frente, e Kizaru continua falando. Ele diz que a missão que ele tem que cumprir é difícil para ele também, e por isso não quer ficar enrolando. E quando Kizaru estava prestes a atacar Vegapunk, Luffy surge atrás dele com sua forma Gear 5 gigante e agarra Kizaru com sua mão. Kizaru olha surpreso para o Luffy e diz que a sua forma finalmente apareceu e que esse é o famoso, mas antes de completar a frase, Luffy corta-o questionando como ele ousou mandá-lo voando daquele jeito, e que teve que passar 2 vezes pela barreira, e até mesmo achou que iria morrer por isso. E bom galera, algo muito interessante aqui é que Kizaru iria dizer algo quando ele falou, então esse é o famoso. Ele talvez poderia dizer, esse é o famoso Joy Boy, ou esse é o famoso Deus do Sol, mas a frase foi cortada justamente nesse ponto, o que deixa uma dúvida se talvez ele iria falar algo que ainda não sabemos. Mas logo em seguida, com Luffy estando gigante, seu coração começa a bater mais forte no ritmo dos
tambores da libertação. E ao ouvir esse som, os olhos do robô antigo se acendem, mostrando que ele se ativou com o som das batidas do coração do Luffy. E isso é muito interessante. Primeiro, temos que explicar uma coisa. Luffy já usou sua forma Gear 5 antes em Egghead para lutar contra o Rob Lucci. E então, por que o robô não se ativou nessa hora? A melhor resposta que eu achei é que agora o Luffy está gigante, o que torna seu coração também gigante. E faz o som das suas batidas serem muito mais altas, chegando até o robô, enquanto antes sua batida era mais fraca, já que ele estava em seu tamanho normal. Mas o que é ainda mais legal é quando lembramos que esse robô antigo se ativou há 200 anos atrás e atacou Mary Joyce. Se o robô só se ativa com as batidas do coração do usuário da fruta de Nika, no ritmo dos tambores da libertação, isso quer dizer que há 200 anos atrás também existiu um usuário da fruta do Luffy, que também despertou os seus poderes, e com as batidas do seu coração, ele ativou o robô antigo e fez ele atacar a Terra Santa de Mary Joyce. E bom galera, é muito interessante essa ideia que existiu outro usuário da fruta de Nika há 200 anos atrás. Ainda não temos muitas informações sobre esse robô, se ele realmente só se ativa com o som das batidas dos tambores da libertação. Mas se realmente é só essa forma que existe, então está praticamente confirmado que existiu outro usuário da fruta de Nika. E bom galera, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu conto muito com seu like, que isso é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim todo novo capítulo que sair, ele sempre vai chegar aí pra você e você não vai perder nenhum. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.